Tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Tá iniciando agora a unidade 2, parte um, tá? Nós vamos trabalhar basicamente a Era Vargas. Aliás, esse é o assunto que vai predominar. Nós vamos ver que neste período, Getúlio Vargas, período de Vargas vai ser marcado por grandes conflitos. Por que isso? Porque iniciou-se a Revolução de 1930, a intentona, que levou Vargas ao poder, depois vieram a Revolução Constitucionalista de 32, a intentona comunista de 35, o golpe de Estado, que vai ser a criação do Estado Novo, e nessa brincadeira toda acontece a Segunda Guerra Mundial, no qual o Brasil acaba entrando na guerra em 1942, não que Vargas fosse, tá, tivesse tendências democráticas, não. Ele era muito mais para o lado do eixo do que para os aliados. Mas, por questões econômicas, ele acaba sendo forçado a entrar do lado dos aliados. O governo de Vargas vai durar aproximadamente 15 anos, quando ele vai ser obrigado a deixar o cargo. Vargas, amado por uns, odiados por muitos. Nós vamos verificar que o governo Vargas vai começar basicamente devido à crise de 1929, aquela mesma, lembra, que levou o mundo à bancarrota? Pois bem, a crise de 29 vai afetar também a política brasileira. Não se esqueça que nós estávamos no período da política do café com leite, e com isso vieram as insatisfações de várias oligarquias que já não estavam muito bem, como a oligarquia do Rio Grande do Sul e da Paraíba. E para piorar a situação do governo paulista, a essa insatisfação vai se unir os mineiros. Por quê? Era o momento do presidente da República, Washington Luiz, de São Paulo, indicar o próximo presidente, que seria de Minas Gerais. Mas, para continuar favorecendo os cafeicultores, o Washington Luiz indica um paulista também, Júlio Prestes. Aí os mineiros ficaram muito, muito chateados e formaram a Aliança Liberal. A chapa da Aliança Liberal vai indicar Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, e para vice, João Pessoa, da Paraíba. Tá? É o início da crise oligárquica. Nós vamos perceber que essa aliança começa a disputar as eleições e tudo levava a crer que o vencedor seria Getúlio Vargas. Porém, não foi isso que aconteceu. Quem venceu as eleições foi justamente Júlio Prestes, que era o candidato oficial do governo. Isso vai fazer com que as oligarquias insatisfeitas iniciem uma série de movimentos contra o governo paulista, tá? O governo federal. Bem, nesse meio tempo acontece uma outra situação. O presidente, ou melhor, o vice-presidente da chapa de Getúlio Vargas foi assassinado. Não foi nada uma crise, não foi nenhum crime político, não, foi passional, sabe? Só que aproveitaram essa deixa e levaram para o lado político, e aí a revolução acontece, a pressão em cima do governo federal, e ele é obrigado a renunciar. Os militares forçam Washington Luiz a renunciar. E aí assume quem? Getúlio Vargas, de forma provisória. Olha só, a proposta era, ele assumia, convocaria as eleições, uma Assembleia Constitucional, elaboraria uma nova Constituição e as eleições aconteceriam normalmente. Essa era a ideia. Só que não vai ser isso que acontece. Vargas chega e fica. Isso vai começar a incomodar muito, principalmente as oligarquias de São Paulo. Por quê?
Em São Paulo, que dominava politicamente, de repente, Vargas indica para São Paulo um interventor. Tá, uma pessoa da confiança dele, que era lá do Nordeste, tá, que não entendia lhufas de café, mas era aliado do cara. Isso vai fazer com que os paulistas se revoltem, comecem a se organizar e formam a Frente Única Paulista para lutar contra o governo federal. O que eles querem? Eles querem que seja cumprido o que foi prometido, o quê? Convocação de uma nova eleição, de uma Assembleia Constituinte, uma nova Constituição, e, com isso, o governo federal vai ser obrigado a lutar contra São Paulo, vence a revolução e perde. Vence e perde por quê? Vence a revolução, domina os paulistas, mas perde porque é obrigado a elaborar uma nova Constituição. Bem, nesta nova Constituição, aí agora as coisas começam a ficar como se esperava. O voto, além de ser secreto, é extensivo às mulheres, apresenta uma série de novas normas para o país, mas acontece a permanência do federalismo como forma de governo do Brasil, tá? Vai ser instituído os direitos trabalhistas, o nacionalismo econômico, e Vargas consegue estender o governo dele até 1938. Por quê? Porque nesta Constituição está escrito que o presidente será eleito de forma indireta da primeira vez. Logicamente, foi ele que mandou escrever, ele sabe que vai ficar no poder, tá? É essa a intenção dele, permanecer no poder. Neste momento, alguns grupos começam a se formar dentro do país, que são os integralistas e os comunistas. Vejam bem, os integralistas são de tendência fascista. O mundo está de pernas para o ar, tá? Aconteceu a Revolução de 29, uma série de mudanças, há disputas entre patrões e empregados, há uma série de movimentos, e no Brasil nós vamos ter os integralistas de tendência fascista e os comunistas de tendência, lembro, lá da União Soviética, da Rússia, tá? Desse momento. Esses integralistas, eles vão combater o comunismo, defender o nacionalismo, olha, eles são totalmente voltados para o fascismo. Já os aliancistas são comunistas. Então, o programa político da ANL vai ser a nacionalização das empresas estrangeiras, o não pagamento da dívida externa, a reforma agrária, dando terra aos trabalhadores, e etc. e tal. Bem, isso, de certa maneira, não agrada ao governo. Não se esqueça que Getúlio é fascista, tá? Ele é fascista. E aí, ele também é fascista e pretende permanecer no poder, tá? E em 1938, ele teria que deixar o poder, tá? Então, começa um movimento anticomunista. Em 1935, simplesmente esse movimento começa a se acelerar cada vez mais, e em 1937 nós vamos ter o movimento que será conhecida como a Intentona Comunista, que vai servir como deixa para Vargas dar um golpe de Estado. Tem que trocar 35 por 37.